Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito assim, embora pareça simples, eu, eu entendo que o Senhor quer falar com algumas pessoas através disso. Daquilo que você está vivendo para com o Senhor e também daquilo que você vai passar a viver. Então, os nossos testemunhos, irmãos, tem uma questão muito pontual quando nós compartilhamos, né? Para que as pessoas não só vejam aquilo que nós já vivemos e vivemos para com o Senhor, mas também entendam um pouco da nossa caminhada, né? Daquilo que com o tempo a gente viveu, a gente passou, a gente viu, a gente experimentou. É bom, é importante, em momentos pontuais, a gente poder compartilhar também essas coisas simples, porque é do simples, irmãos, é das coisas que parecem simples, das coisas que só parecem ser um detalhe, são essas que fazem a diferença, irmãos, no todo e nas coisas maiores. As coisas maiores começam pelas coisas mais simples, começam pelas coisas que são os detalhes, entenda isso. Então, irmãos, por esses dias atrás, o Senhor ele veio trazendo assim a minha memória anotações que eu fazia quando eu comecei, né, a viver o meu ofício como por ministério, que assim o Senhor me levantou e me deu para exercer neste tempo. E eu comecei a ver as minhas anotações, tudo aquilo que eu sempre anotei, eu sempre fui muito de escrever, isso foi também um dom que o Senhor me deu, né? Então eu sempre fui de escrever, mesmo quando eu ainda não tinha entendimento, né? Eu já escrevia muito, sempre fui de escrever também, porque é também uma forma de eu transbordar daquilo que eu recebi da parte do Senhor, né? Então eu voltei nessas anotações e coisas que eu não me lembrava mais que eu tinha anotado, irmãos. Isso é tão pontual e é também uma forma do Senhor nos renovar, para a gente lembrar de como tudo começou, e a gente vai lembrando de cada passo, de cada dia, do que nós vivemos, do que nós estamos vivendo agora. Isso eu acho muito lindo, eu acho muito pontual isso, eu considero isso muito lindo, muito pontual. E aí o Senhor veio me lembrando, eu fui vendo nas minhas anotações, e eu acabei puxando algumas anotações que eu não lembrava também que eu tinha feito. Isso foi bem antes de eu começar a viver, né, esse ofício como em ministério. E que, irmãos, mesmo sem entendimento, eu fui puxar nessas anotações e são tudo coisas que eu vivo hoje com o Senhor e tenho com o Senhor, né? De que eu ainda não entendia, eu ainda não sabia, e eu já tinha isso anotado, tudo isso. Uma coisa assim tão pontual, irmãos, tão natural que flui de nós, porque essa é a testificação daquilo que nós carregamos, daquilo que o Senhor nos confiou a viver, né? Não era algo que eu pedir para ser ou pedir para fazer, mas de fato eu fui escolhida, eu fui separada para tal. E isso testifica em tudo isso, coisas que eu falava, coisas que eu anotava, quando eu não tinha entendimento de absolutamente nada, quando eu nem sabia o que era o mundo espiritual, né? O que era um mover, o que era a profundidade do Senhor. E eu já tinha isso tudo anotado, irmãos, eu já falava sobre isso, mesmo quando eu não entendia. E aí o Senhor me trouxe tudo à memória. E tudo aquilo apontava para o que eu vivo hoje para com o Senhor e aquilo que Ele faz através da minha vida. E claro que o que eu faço hoje, o que eu anoto hoje, eu vou ver daqui mais alguns anos aquilo acontecendo. E eu vou falar. Da mesma forma que eu estou falando hoje, eu já tinha anotado, o Senhor já tinha me mostrado. E isso é tão lindo, irmãos, isso é tão pontual, porque renova também a nossa fé, né? Nós não vivemos de elogio das pessoas e nem das críticas daqueles que dão opiniões próprias, né? Dos achismos,
que nós não precisamos deles, né, irmãos? Mas isso é muito lindo, isso é muito pontual da parte do Senhor, é para também nos renovar a nossa fé. E eu creio que o Senhor já está falando com algumas pessoas aqui, da gente não esquecer desses momentos, e se necessário, a gente pegar as nossas anotações e lembrar de como tudo foi um dia e de como está agora. E a gente vai vendo. Eu vejo, irmãos, o trabalhar do Senhor na minha vida sempre foi diário. Eu acordo num dia totalmente diferente do dia anterior. Aquilo que eu experimento num dia é totalmente diferente daquilo que eu experimentei do Senhor no dia anterior. Eu vivo isso com o Senhor de forma diária. Então, para mim, nem um dia é normal. Para mim, todos os dias são diferentes e especiais. Porque é isso que eu estabeleci com Ele. E eu creio que através disso Ele está falando com você, que ou já está vivendo, né, o seu ministério ou aquilo, independente daquilo que o Senhor te confiou, ou está começando a viver. Quando eu comecei a viver, irmãos, o meu ofício como em ministério, o Senhor me levou para um lugar onde Ele me ensinou e me fez ver e presenciar tudo aquilo que eu não deveria repetir, tudo aquilo que eu não deveria fazer. Então, a forma como o Senhor trabalha é individual de cada um. Nós nunca podemos, irmãos, nos comparar. Eu sempre falo isso nos meus vídeos e sempre vou bater nessa tecla. Porque o que eu falo, irmãos, aquilo que o Senhor faz através de mim, é aquilo que eu vivo com Ele no secreto. Eu não falo daquilo que alguém viveu, daquilo que eu ouvi de alguém, mas daquilo que eu estabeleci com Ele, daquilo que eu vivo com Ele, para que a sua vida seja edificada, para que através do ofício do ministério que Ele me confiou, você viva, você entenda o quão precioso é aquilo que você recebeu da parte do Senhor e que você precisa ter clareza disso para que você viva isso. E é maravilhoso, irmãos, não tem coisa melhor do que nós vivemos no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o nosso lugar seguro, é o único lugar seguro, irmãos. Não tem outro lugar. É somente vivendo no centro da vontade de Deus. Então, irmãos, apenas se deixe ser conduzido pelo Senhor. Esteja totalmente sujeito ao Senhor, para que Ele possa fazer a obra dele diária em você, para que Ele te deixe na forma que o agrada, para você não só viver tudo aquilo que Ele tem com você, mas tudo aquilo que Ele deseja fazer através de você. Irmãos, tudo que nós recebemos é para ser transbordado, é para ser partilhado, não é para nós. E isso muito antes de eu começar a viver o meu ofício como em ministério, eu já entendia isso, eu já falava isso, que eu nunca consegui me ver retendo nada daquilo que eu tinha. Então, mesmo quando eu não entendia, mesmo quando eu não tinha ideia daquilo que o Senhor tinha comigo e me escolheu para viver aqui na Terra, irmãos, eu já vivi assim. Eu sempre me preocupei em ver as pessoas bem, em ver as pessoas vivendo aquilo que Deus tinha com ela. Eu sempre vi nas pessoas aquilo que nem elas conseguiam ver nela. E isso é algo muito pontual do meu ministério. Poder ver nas pessoas aquilo que nem elas conseguem ver nelas. Então, eu sempre fiz isso, eu sempre vivi isso, eu sempre fui isso na vida das pessoas, né? Então, embora tenha pessoas que nunca vai ter coragem de falar para nós que nós somos uma referência, que nós somos uma inspiração para ela e tá tudo bem, embora a gente veja, porque o Senhor me mostra isso, né? E nem todo mundo vai conseguir falar isso para nós, que nós nos tornamos de alguma forma referência para ela ou uma inspiração para ela, e tá tudo bem, irmãos, porque a gente não vive dos elogios e nem das críticas. A gente vive daquilo que nós temos com o Senhor, da presença, da palavra, e é nisso que nós temos que nos firmar, irmãos, é nisso. Porque nós não podemos ficar esperando por críticas e nem por elogios, mas seguir o nosso caminho, fazendo aquilo que nos foi confiado e claro com o Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Que você seja edificado através disso. Anote e traga à sua memória, né, aquilo que você já tem com o Senhor ou aquilo que você já começou a viver
ou ainda vai começar a viver. O Senhor, irmãos, já colocou tudo em nós. O pão e o vinho da sua vasilha já está nas suas mãos. E no momento oportuno, tudo isso vai começar a transbordar, a manifestar de você. Porque é isso que o Senhor deseja. E não tem coisa melhor, irmãos, do que a gente viver exatamente aquilo que o Senhor nos criou para viver e para fazer. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.